Debate sobre segurança pública empaca a vantagem eleitoral de Lula. Começa agora JBR News. A onda na qual Lula surfava desde julho, que vinha lhe garantindo uma boa vantagem na corrida eleitoral para 2026, parece ter se reduzido agora. Desde que no final de outubro houve ali a operação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro, essa vantagem eleitoral de Lula parece ter sido abalada pela situação. O início aí do debate sobre segurança pública, que se estendeu aí e chega agora no Congresso Nacional, produziu abalos nessa vantagem de Lula. A pesquisa do Instituto Quest sobre popularidade que tinha sido divulgada na quarta-feira já mostrava isso. Depois de Lula ter subido a sua popularidade desde julho de maneira consecutiva, essa popularidade estancou agora na rodada de novembro. E aí, fazendo então a projeção dos cenários eleitorais, o Instituto Quest mostra a mesma situação. Lula foi testado pela Quest em 10 diferentes cenários eleitorais. Em todos eles, Lula venceria as eleições de 2026 se essas eleições fossem agora, fossem hoje. Mas a vantagem que ele tem sobre esses seus adversários, em todos os cenários, ela diminuiu com relação à rodada de outubro. Em alguns casos, ela diminuiu bastante. E isso daí, segundo o diretor do Instituto Quest, Felipe Nunes, se deve muito basicamente pela entrada nesse cenário da discussão sobre segurança pública. Segundo a pesquisa Quest, em um desses cenários de segundo turno, há inclusive um empate técnico dentro da margem de erro. Num eventual segundo turno disputado entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, Lula tem 42% das intenções de voto e 39% tem Jair Bolsonaro, ou seja, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há aí uma situação de empate técnico. Mas é bom a gente sempre lembrar, Bolsonaro nesse momento está inelegível, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa situação de Bolsonaro só tende a se agravar, porque ele também foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe e está na iminência, inclusive, de ser preso. Mas Felipe Nunes diz por que ele testa Bolsonaro mesmo assim. Porque Bolsonaro é o nome da oposição que tem os percentuais mais altos na disputa com Lula. Então ele diz que é preciso testar para saber qual é o potencial de um eventual candidato de oposição. Ou seja, seria preciso que algum desses candidatos, de fato, herdasse toda essa intenção eleitoral que se tem em Bolsonaro, coisa que até agora nenhum desses candidatos estão mostrando, e essa é ainda a principal vantagem de Lula. Lula é candidato à reeleição e os nomes da disputa contra ele da oposição ainda não estão muito claros, com discussões grandes ali sobre quem irá ser esse candidato. Mas nesses 10 cenários testados, a vantagem de Lula diminuiu contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior, contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, contra o deputado Eduardo Bolsonaro e contra a esposa do ex-presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Ou seja, a situação de Lula fica aí complicada por essa situação aí
com relação ao debate da segurança pública. Agora, como a gente até falava no JBR News de ontem, o que acontece? Esse debate sobre segurança pública ali na Câmara, ele também está um pouco confuso. Por quê? Porque, enfim, ele traz dividendos eleitorais e políticos para todos, e aí então há uma sensação ali de desconfiança. Quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, negociou com Tarcísio de Freitas a entrada do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para relatar esse projeto, todo mundo desconfiou, o governo desconfiou, mas os outros governadores de oposição, que também querem surfar na onda da segurança pública, desconfiaram também, o que levou a um adiamento dessa discussão na Câmara. Vai se tentar votar o projeto na semana que vem, mas enfim, ele de certa forma, nesse momento, subiu no telhado, o que não deixa de ser, nesse momento, um pouco um alento para a Lula nessa discussão. Mas ali a ideia da oposição é começar a demarcar, daqui até o final do ano, no Congresso Nacional, pautas negativas, pautas que desgastem o presidente Lula para tentar diminuir a sua vantagem eleitoral. Essa questão da segurança pública é uma delas. Outra questão é aquele projeto de licenciamento ambiental, que torna o licenciamento ambiental mais fácil de ser feito, o que iria na contramão da defesa ambiental que Lula agora imprime lá em Belém do Pará, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Seria uma desmoralização para Lula sediar a COP30 e aí no mesmo momento o Congresso pegar e fazer uma coisa que reduz a proteção ambiental. Agora, todo esse jogo, ele tem seus riscos no limite. Em outros momentos no passado, essas tentativas da oposição acabaram se revertendo contra ela. Por exemplo, quando a Câmara aprovou a famosa PEC da blindagem, e isso levou Lula a subir. Quando Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, fez Donald Trump impor um tarifaço sobre o Brasil. Ou seja, esse jogo todo tem aí as suas nuances e as suas delicadezas, que sempre é bom a gente acompanhar, e a gente aqui acompanha tudo para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E sextou então, um bom fim de semana aí para todo mundo, e até segunda-feira.